Imagine a consciência como uma grande janela aberta para o mundo. Agora, imagine que nas suas mãos você tem uma lanterna potente. Essa lanterna é a sua atenção. Uhum. Hoje, a gente vai apontar essa lanterna não para o mundo lá fora, mas para dentro do nosso próprio cérebro. Exato. A nossa conversa vai explorar as bases neurobiológicas da atenção com um foco bem prático. Como esse conhecimento pode, de fato, mudar o jeito que a gente ensina e aprende. Certo. Nossa fonte é um capítulo do livro Neurociência e Educação, de Ramon Cosenza e Leonor Guerra. A missão é entender por que o cérebro escolhe focar em algumas coisas e ignorar outras, e o que educadores podem fazer para se tornarem o alvo principal dessa lanterna. E essa missão, olha, é urgente, porque a gente vive numa guerra constante pela nossa atenção. Cada notificação, cada anúncio, tudo que é um pedaço dela. Totalmente. Então, entender como a atenção funciona não é só uma curiosidade. É quase uma ferramenta de autodefesa cognitiva, sabe? O ponto de partida do livro é fundamental. Nosso cérebro é, por natureza, um editor de realidade. Um editor. Gostei disso. Ele seleciona o que é importante. Ele seleciona, ele não processa tudo. Quer um exemplo simples? Pensa agora na sensação da sua roupa tocando no seu ombro. Ok. Estava lá o tempo todo, mas só agora, porque eu direcionei sua lanterna, você percebeu. É esse filtro que a gente vai investigar primeiro. Ok, mas essa ideia de filtro me parece um pouco estranha. O cérebro tem toda essa capacidade, recebe uma avalanche de informações a cada milissegundo e ele simplesmente joga a maior parte fora. Joga. Parece um desperdício? Qual é a lógica por trás disso? É só para economizar energia? Mas de um recurso muito mais valioso que energia. Capacidade de processamento. Ah, entendi. Pensa no cérebro como um supercomputador com uma memória RAM ilimitada. Ele não consegue rodar todos os programas ao mesmo tempo com performance máxima. Certo. A atenção é o sistema operacional que decide, ok, agora a prioridade é o programa Visão, para não tropeçar na rua. O programa Sensação da roupa no corpo pode rodar em segundo plano, e isso acontece fisicamente. A informação passa por várias estações de neurônios, e o cérebro pode ativamente mandar um sinal e dizer, pode fechar o portão aqui. Entendi. É como um gerente de tráfego, né? Impedindo congestionamento na avenida principal. Além de fechar os portões, o texto fala que os próprios receptores se adaptam. O que isso quer dizer? Significa que eles se cansam de dar o mesmo aviso. Se o estímulo é contínuo e não muda, tipo a pressão do relógio no pulso, os receptores disparam no primeiro segundo, mas depois eles meio que pensam, ok, ele já entendeu que o relógio está aqui, não tem novidade. E aí eles diminuem a frequência dos disparos. O cérebro aprende a ignorar o que é constante para poder detectar o que é novo. Certo, então a lanterna tem esse filtro inteligente. Mas ela não está sempre ligada na mesma potência, né? Às vezes a gente está sonolenta, a luz está fraca, outras vezes num susto a luz parece forte demais. Como o cérebro regula esse volume da atenção? Ótima pergunta. Isso nos leva ao primeiro grande sistema de atenção que o livro descreve, o sistema de vigilância. E a biologia por trás dele é fascinante. O principal centro de controle desse volume não está no córtex, a parte mais evoluída. Não? Onde fica então? Fica numa região bem mais antiga, no tronco encefálico. É um pequeno conjunto de neurônios chamado locus coeruleus. Espera aí, locus coeruleus, local azul e fica numa parte primitiva do cérebro. Eu imaginava que nosso nível de alerta seria controlado pelas áreas mais nobres, lá no córtex frontal. Parece contraintuitivo, mas faz todo o sentido evolutivo. Manter-se alerta para perigos é uma das funções mais básicas para a sobrevivência, né? Claro. Por isso o controle fica numa área fundamental. O locus coeruleus tem esse nome porque os neurônios de lá têm uma pigmentação azulada. E o que eles fazem é produzir e borrifar um neurotransmissor, a noradrenalina, por todo o cérebro. Ah, a noradrenalina. Exato. Ela funciona como o botão de volume do nosso estado de alerta. Pouca noradrenalina, a gente fica sonolento. Muita, a gente fica ansioso, agitado. O ideal para aprender é ter um nível ótimo ali no meio. Peraí, então você está me dizendo que a atenção não é uma coisa só. Que existe uma diferença entre eu decidir focar em algo e algo, de repente, roubar minha atenção. Exato. Essa é uma das distinções mais importantes.
A neurociência hoje chama isso de atenção de baixo para cima, ou reflexa, e de cima para baixo, ou voluntária. De baixo para cima e de cima para baixo. A atenção reflexa é a que é capturada por um estímulo do ambiente. Um barulho alto, o sinal do recreio, são coisas que puxam a sua lanterna. Certo. Já a atenção voluntária é quando você decide para onde apontar a lanterna, guiado por um objetivo interno, como procurar um amigo no meio da multidão. E o exemplo do efeito cocktail party que o livro traz é perfeito para mostrar as duas trabalhando juntas, não é? É o exemplo clássico. Você está numa festa, totalmente focada na sua conversa. Atenção voluntária. Isso, de cima para baixo. De repente, do outro lado da sala, alguém fala o seu nome, mesmo baixo. Seu nome é um estímulo tão significativo que ele sequestra a sua atenção reflexa. De baixo para cima. E aí acontece uma sequência que a neurociência mapeou. Primeiro, o estímulo captura. Segundo, seu cérebro desliga o foco da conversa atual e desloca. Terceiro, ele ajusta a sua audição para tentar entender o que estão falando de você. Essa dança mostra que precisamos de maquinárias cerebrais diferentes para cada função. E aí entram os outros dois grandes sistemas neurais. Se o locus coeruleus é o interruptor que liga a lanterna, quais são as partes que a movem e a seguram? Exatamente. O primeiro é o circuito orientador, localizado principalmente no córtex parietal. A função dele é essa que a gente descreveu na festa: mover a lanterna, desengajar de um ponto, mover e focar no novo alvo. Ok, ele move. E o que segura? Aí entra o segundo, o circuito executivo. Se o orientador move a lanterna, o executivo a mantém firme, mesmo com o vento soprando. O centro dele fica no córtex frontal, numa área chamada giro do cíngulo. A função dele é sustentar a atenção e, crucial, inibir as distrações. É o alicerce da nossa concentração. Entendi a divisão. Mas na prática, esses dois circuitos não devem entrar em conflito o tempo todo. Quero dizer, a parte que segura a lanterna firme, o executivo, deve estar sempre brigando com a parte que quer se virar para qualquer barulho, o orientador. Eles estão em uma briga constante. E essa é a beleza do sistema. O circuito executivo é o nosso músculo do foco. É ele que nos permite continuar lendo um livro, mesmo com a TV ligada. Certo. E o fascinante, como o livro detalha, é que esse circuito executivo é ainda mais complexo. Dentro do giro do símbolo, tem uma subdivisão. Uma parte que lida com a atenção para tarefas cognitivas. Resolver um problema de matemática, por exemplo. Isso. E outra parte que lida com a atenção para processos emocionais, como remoer uma preocupação. E uma interfere na outra? Totalmente. A grande sacada é que a atividade em uma pode inibir a outra. Elas competem pelos mesmos recursos. Ah! É por isso que o livro dá aquele exemplo tão poderoso. Se você teve uma briga feia antes de sentar para estudar, a parte emocional do seu circuito executivo está tão ativa, tão acesa, que ela literalmente rouba a energia que a parte cognitiva precisaria para focar na matéria. Nossa, então a gente já pode traçar uma linha direta daqui para a sala de aula. Não é só sobre o conteúdo ser interessante, mas sobre o estado emocional do aluno permitir que a lanterna dele aponte para o conteúdo. Exato. Se um aluno está ansioso com um problema em casa, a parte cognitiva do cérebro dele está literalmente operando com recursos limitados. Não é falta de vontade, é uma limitação neurobiológica. Precisamente. É uma validação científica para algo que bons educadores sabem por intuição há séculos. O acolhimento e a segurança emocional não são extras, são pré-requisitos para a aprendizagem. Falando em sala de aula, isso me leva ao mito da multitarefa. Porque todo mundo hoje se orgulha de conseguir responder e-mails enquanto participa de uma reunião. Com base no que a gente viu, essa história de ser multitarefa é furada, né? Completamente furada. O que o cérebro faz não é processar duas tarefas complexas ao mesmo tempo. O que ele faz é alternar o foco da lanterna muito rápido entre uma coisa e outra. É o task switching. Isso. E cada vez que ele troca, há um custo. Perde-se tempo e, mais importante, perde-se informação. É como tentar assistir a 2 filmes ao mesmo tempo, pulando de um para o outro. Você vai perder partes cruciais dos dois. O exemplo de dirigir e ouvir rádio é ótimo para isso. É perfeito. Se o trânsito complica, você subitamente para de ouvir a notícia. Se a notícia é chocante,
O risco de você não ver o carro da frente frear aumenta drasticamente. E para mostrar o quão intenso é esse foco e como ele nos cega para o resto, o livro descreve um experimento mental, o do quadro 3.1. É fantástico. É uma demonstração poderosa. A ideia é a seguinte: imagine um parágrafo com algumas palavras em negrito e outras não. A tarefa é simples. Leia apenas as palavras em negrito. Ok, que formam uma frase com sentido. Exato. A maioria das pessoas faz isso sem problemas. O que elas não percebem é que as palavras que elas estão ignorando, as que não estão em negrito, são sempre as mesmas, repetidas várias vezes. Homem, carro, casa, menino. Sério? Sim. O cérebro fica tão focado na tarefa leia o negrito que ele se torna funcionalmente cego para um padrão óbvio que está bem na frente dos olhos. É incrível. E um pouco assustador. Isso me lembra o famoso experimento do gorila invisível. A gente fica literalmente cego para o que está na nossa frente se o foco for intenso. Exatamente. O nome disso é cegueira por desatenção. Quando o nosso circuito executivo está fortemente engajado, ele não apenas foca no alvo, ele ativamente inibe o processamento de todo o resto. O que nos leva à conexão final e mais importante para a educação. Que é a perspectiva evolutiva. É curioso pensar que todo esse sistema complexo, o locus coeruleus, os circuitos, não evoluiu para a gente aprender a fórmula de Bhaskara. Evoluiu para não sermos comidos por um predador. Exato. O cérebro foi moldado para detectar o que é relevante para a sobrevivência. E a tradução disso para a educação é uma faca de dois gumes. Qual a parte boa e a ruim? A boa notícia: o cérebro tem uma motivação natural, intrínseca, para aprender. A má notícia: ele só aprende aquilo que ele julga ser significante. Se o conteúdo não parece ter relevância para a sobrevivência do indivíduo, seja ela física, social ou emocional, a lanterna da atenção simplesmente não vai apontar para lá. E aí entra a citação de Sêneca, que o livro resgata, de quase 2000 anos. Nos primeiros anos se aprendia mais para a escola que para a vida. É impressionante como isso soa atual. Muito atual. Se sobreviver na escola significa apenas passar na prova, o cérebro do aluno vai se adaptar. Ele vai usar a atenção para decorar o mínimo necessário e depois da prova vai descartar a informação. O desafio do educador, então, é hackear esse sistema. É fazer com que o conteúdo escolar seja percebido pelo cérebro do aluno como significante para a vida dele. E o que torna algo significante? Precisa ter conexão com o que o aluno já sabe, precisa atender a alguma curiosidade e precisa ser, de alguma forma, estimulante. Então, na prática, o que um professor faz com essa informação na segunda-feira de manhã? A primeira coisa é repensar a ideia da aula expositiva de 90 minutos sem parar. Manter a atenção executiva por tanto tempo é um esforço neural gigantesco. Impossível para a maioria, né? Quase impossível. O ideal é quebrar a aula em blocos. 15 minutos de explicação, aí uma atividade em dupla, depois uma discussão. Essas mudanças de formato não são perda de tempo. São uma estratégia neurocompatível para resetar o sistema atencional. E usar recursos que capturam a atenção reflexa, a de baixo para cima, certo. Como novidade, surpresa, humor. Exatamente. Começar a aula com uma pergunta intrigante, usar uma imagem chocante. Isso tudo usa o sistema orientador para fisgar a atenção. Depois que a atenção foi fisgada, aí sim o professor pode pedir que o circuito executivo do aluno entre em ação para manter o foco. É uma dança entre os dois sistemas. Ok, vamos juntar as peças. Nossa análise mostrou que a atenção não é uma força de vontade abstrata. É um conjunto de mecanismos biológicos. É uma lanterna, sim, mas que tem um interruptor de volume, o locus coeruleus, um sistema para movê-la, o circuito orientador, e outro para segurá-la, o executivo. E vimos que esse último precisa equilibrar as demandas da razão e da emoção. Mas a grande lição de tudo isso, especialmente para a educação, é que a atenção segue o significado. O cérebro se recusa a gastar seus recursos com o que julgue relevante. E essa conclusão nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. Se a atenção é a porta de entrada para qualquer tipo de aprendizagem, e essa porta só se abre quando o cérebro percebe que algo é significante... A citação de Sêneca continua ecoando. Continua. E isso nos obriga a perguntar:
Se o cérebro humano é uma máquina de aprender programada para buscar o que é importante para a vida, e tantos alunos ainda sentem que aprendem apenas para a prova, onde exatamente está a falha de comunicação? Boa pergunta. A desconexão está no conteúdo que a gente ensina? Na forma como a gente apresenta? Ou será que o problema é mais profundo e está em como a própria estrutura da escola define o que significa sobreviver e ter sucesso naquele ambiente?